boa tarde a toda a equipe aqui da TV Câmara, a todos os funcionários, público aqui presente, aos telespectadores. Nós estamos aqui em mais uma reunião da conhecida SEI das desapropriações, que é a finalidade de apurar supostas irregularidades na realização de obras públicas em áreas particulares sem o devido processo de desapropriação pelo município de São José dos Campos do período de 97 a 2012, processo 1735, foi criado através do requerimento 335/2015. Estamos aqui já com o vereador Carlinhos Tchaca, o vereador Juvenil Silvério. No dia de hoje, nós, conforme foi aprovado na última reunião, foi solicitada a convocação do defensor público, o doutor Jairo Salvador de Souza, para falar conosco um pouco sobre um assunto que é parte desta comissão, desta SEI, relacionado especificamente à questão do camelódromo, onde há uma polêmica muito grande com relação ao fato de ter havido a ocupação de uma área sem ter o devido processo de desapropriação antes da ocupação por parte da prefeitura daquela área. Na semana passada nós tivemos com os funcionários da prefeitura, onde também foram relatados pelos funcionários que ainda não havia nem sequer o empenho para ter a desapropriação da área, apesar de ter sido feito o decreto de desapropriação, não foi feito o empenho orçamentário. Enfim, há uma série de situações específicas aí com relação ao camelódromo, que é uma das 3 áreas que a SEI já está vendo, que a SEI já está avaliando essa questão do camelódromo, a área ali do entorno da Arena Via Oeste e a área da parte ali do Viaduto Alim. Cumprimentar o vereador Roberto Eleven, encontra-se aqui presente também. Lembrar aqui que a equipe que está nos ajudando de suporte aqui da Câmara Municipal nos informou que a parte das oitivas aqui, das conversas que nós tivemos com os funcionários da prefeitura, elas estão disponibilizadas através de áudio, de mídia digital. Ela não foi feita uma transcrição de cada uma das falas, mas ela está disponível em mídia digital para qualquer um dos membros ter acesso, ou se não até pelo canal de YouTube da Câmara, também você pode pegar na íntegra o depoimento dos servidores que estiveram conosco na semana passada. Algum vereador quer falar antes da gente começar os trabalhos? Senhor presidente, boa tarde a todos os membros aqui da comissão, ao doutor Jairo que nos acompanha, que gentilmente veio participar conosco dessa investigação. Senhor presidente, eu na condição de relator e pela experiência já adquirida em outras 2, eu gostaria de fazer uma solicitação que fosse transcrito as falas da semana passada, para facilitar depois a leitura dessas... Porque para ficar assistindo os vídeos, isso dá um trabalho enorme para o vereador. Então, se a Câmara Municipal, para ajudar nessa relatoria, eu solicitaria que fosse feita a transcrição das falas, para facilitar depois na hora de elaborar o relatório final. Senhores vereadores, Juvenil, Eleve, nenhum problema com relação a essa solicitação do vereador Tchaca? Então, por unanimidade aqui, todos os membros, comunicar aí, se é possível, a equipe aí da Câmara, ao longo do mês de julho, a possibilidade de fazer a transcrição aí das falas dos servidores. Já vou convidar aqui, então, para vir participar conosco, o doutor Jairo Salvador. Vou ficar aqui, senhor. Isso. Jairo Salvador de Souza, da Defensoria Pública de São José dos Campos. Doutor Jairo, primeiramente, já agradecer a sua presença aqui, participando conosco deste convite. Tem aqui só uma folha aqui de registro de presença que é necessária, os dados pessoais, pode ser tanto agora ou depois. E antes de iniciar, eu tenho que ler um termo de compromisso que a gente faz para todas as testemunhas que venham aqui nos ajudar nesse processo da SEI.
termo de compromisso é que Vossa Senhoria será ouvida na condição de testemunha, comprometendo-se a dizer a verdade sobre fatos e não beneficiar ou prejudicar qualquer das partes envolvidas nesta investigação. Fica Vossa Senhoria advertido de que tal compromisso é prestado sobre as penas previstas no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. E, novamente, Jair, muito obrigado aí pela participação, pelo convite, que eu sei que chegou no dia... Hoje é dia 27, chegou no dia 24 lá, né, o documento da Câmara da Defensoria. Estava preocupado até se seria possível a sua presença no dia de hoje, mas desde já agradecendo aí a disponibilidade e nos atender aqui nos trabalhos de nossa SEI. Eu que agradeço o convite aí, estou curioso para saber o que eu posso colaborar e estou à disposição da Câmara aí para esclarecer o que for necessário, o que for do meu conhecimento. Ok. Eu vou abrir agora já as perguntas para os vereadores. Vereador Carlinhos Tchaca. Doutor Jário, boa tarde. Eu gostaria de saber como que o senhor ficou sabendo que nós estamos tratando de várias obras que foram executadas, em princípio em áreas particulares, mas na questão do caminódromo, como que o senhor ficou sabendo desse assunto e de outros, por acaso o senhor também já estava sabendo desse assunto, de obras da Prefeitura em áreas particulares? Então, okay. A nossa atuação no caso do camelódromo, ela se deu a partir de uma provocação dos próprios vendedores ambulantes que procuraram a Defensoria Pública relatando a insatisfação em relação ao local onde eles foram colocados. Praticamente todos os vendedores ambulantes que nos procuraram, a gente pediu uma série de documentos para que eles nos fornecessem e nós passamos a estudar o caso. Dentro desse estudo de caso, além da legislação, nós verificamos o que existia em poder dos ambulantes e também em poder da Prefeitura que justificasse a transformação, a transferência dos ambulantes para aquele local. Veio-nos como resposta que aquela transferência ela se inseria dentro de uma operação urbana, dentro de um projeto chamado Projeto Centro Vivo. Era uma das intervenções que constantes no Projeto Centro Vivo. E dentro dessas intervenções, a criação dos centros de comércio populares era um dos itens dessa operação. Com base nisso e com base no direito ao trabalho, uma série de direitos que eles eram titulares, nós ingressamos com uma ação civil pública. Dentro dessa ação, e também eles noticiaram justamente esse fato. Foi a primeira vez que eu tive essa informação, um pouco incrédulo no início, né, de que existia uma ação questionando a titularidade, a posse, na verdade, da área. E aí nós fomos verificar e vimos que realmente existia um processo judicial onde uma pessoa se dizia titular e se dizia que tinha sido esbulhada na sua posse, ou seja, tinha sido esbulhada pelo poder público. Essa ação ela foi citada na nossa ação civil pública já em 2011, nós colocamos isso como uma impropriedade, porque você transferir essas pessoas para uma situação de indefinição jurídica da situação da posse delas, você acaba expondo elas a uma situação de incerteza também. Foi um dos pontos da nossa ação, um ponto específico que trata disso. E, mais recentemente, nós recebemos a notícia de ter sido feito um acordo com o proprietário, a ação ter chegado ao fim. Nós não entramos nessa ação, porque somos terceiros, na verdade, pensamos até em ajuizar o embargo de terceiros para garantir a posse, mas tem um problema jurídico, que os ambulantes não queriam ficar ali. Então, se a gente ingressasse ali e tivesse êxito esses embargos, eles teriam que ficar ali, né? E eles eram contra pelas condições, uma série de problemas que o equipamento ali oferecia, né? Inadequação por problema de acesso do público em geral, falta de condições de uma estrutura mesmo para quem vendia comida. Nós temos 4 ambulantes lá que vendem comidas e não tem água instalada, né? Problemas de conforto térmico no verão, é insuportável permanecer ali. Problemas de dimensão dos boxes, os boxes eram muito pequenos, principalmente para as pessoas deficientes físicas que exploravam a atividade. E a ação vem correndo, está em fase probatória agora, já em fase final, ação civil pública, e há uma perspectiva de fechamento de acordo com o município para tentar dar fim a essa ação. E foi aí que a gente teve agora, recentemente, no final do ano passado, se não me engano, se não me falha a memória, a notícia, os ambulantes me dizendo que eles teriam que sair numa data tal. Primeiro não lembro exatamente qual foi a data, mas foi estipulada uma data
E aí nós fomos à juíza, que é a juíza responsável, o juiz auxiliar, foi em épocas de férias dos juízes titulares, e ela determinou judicialmente que a prefeitura se manifestasse sobre o destino dos ambulantes em função se houvesse a saída deles de lá para garantir o acesso ao trabalho, a renda deles, de quem ainda permanecer, que são poucos que permanecem lá, porque o local não oferece condições deles ganharem a vida. E aí foi esclarecido que foi feito um novo acordo para que saísse em novembro, né, mediante lá um benefício fiscal, que, se não me engano, é a isenção de IPTU, né, sob pena de multa, caso não saia em novembro. Então, o que eu sei do caso é isso, assim, basicamente é isso. Então, doutor, esse procedimento, né, de retirar os ambulantes, levar para uma área que não tinha-se certeza, porque aparentemente, não sei de onde que a prefeitura tirou que ali era público, né? O senhor não acha estranho isso, todo esse movimento de levar os ambulantes para lá, nessa incerteza, com esses problemas? O senhor não acha que houve um prejuízo tanto para os ambulantes, quanto agora para a prefeitura, porque vai ter que refazer, retirando de lá, vai ter que levar para outro lugar, ou seja, vai ter um outro custo. O senhor não acha que todo esse processo aí, o senhor não acha muito estranho? Ou o senhor não acha que houve falta de planejamento com relação a essa mudança? É difícil falar. O que eu posso dizer é que, com certeza, pelos dados que a gente tem no processo, quando foi feita essa transferência, essa informação, provavelmente, quem tomou essa decisão não tinha, porque isso não consta em nenhum. Sempre se afirmou que a área era pública. Entendeu? Então, assim, se houve algum erro, em algum momento houve algum erro, mas não houve essa afirmação, vou levar lá, a área não é minha, eu vou levar e vou colocar vocês lá e seja o que Deus quiser. Não existe isso. A prefeitura sempre afirmou que a área era pública, inclusive quando nós questionamos, na própria contestação da prefeitura, a prefeitura fala que a área é pública. Então, assim, existia essa certeza de que a área seria pública. Em relação à falta de planejamento, eu acredito que sim. Inclusive, a essência da nossa ação é justamente isso. É a essência da ação que nós questionamos que nesse tipo de intervenção, e a prefeitura começou fazendo até de forma correta, porque essa intervenção ela integra esse projeto Centro Vivo, que é uma das operações urbanas consorciadas que a legislação municipal prevê. Ela previa essa realocação dos camelôs, a melhoria na circulação, só que não foi levada adiante, né? E os ambulantes reclamaram muito da ausência de participação. O eixo central é que eles não tiveram participação na realocação. E que também que o projeto também não atendeu o que foi prometido a eles. Isso está tudo na ação. Eles apresentaram um projeto, depois na prática foi implementado outro projeto. Eles reclamam muito disso. E a gente levou isso ao judiciário. Porque teve aqui secretário adjunto, né, o doutor Ronaldo. Ele esteve aqui, também teve o engenheiro Carnevale. Por exemplo, na questão da área de esporte, ele disse que a prefeitura, quando foi construir lá, achou que lá fosse área pública. No caso, o senhor está dizendo que a prefeitura atestou que é a área pública, mas que, de fato, depois, quando foi checar, viu-se que era área particular. O senhor não acha que havia um descontrole dessas informações por parte da prefeitura com relação a se é área pública ou se é área particular? Eu acredito que sim, que houve algum erro em algum momento, né, de algum agente público de identificar aquela área como pública não sendo pública. É um caso que a gente vivencia até hoje em relação, por exemplo, ao Jardim das Indústrias. O Jardim das Indústrias tem uma área que é uma área não titulada, que é uma área que é remanescente do loteamento, onde tem várias famílias morando e que a prefeitura afirma que é pública, eu digo que não é pública. E tem essa discussão. Mas, nesse caso especificamente, é um órgão, um terreno já consolidado, com a matrícula, não pende essa divergência. Acho que houve algum erro, sim, de alguma falha. Com certeza houve uma falha no controle, porque conscientemente ninguém vai implantar um equipamento público numa área privada, né? Isso vai causar uma série de prejuízos para a população, para quem ia tomar essa atitude, né? Para a nossa ciência, o senhor disse que tem uma ação civil pública na questão do camelódromo. O senhor poderia dizer qual que é o número dessa ação?
Eu posso dizer, se não agora que eu não trouxe aqui, mas eu posso informar a comissão, sim, o número. Tá? Até daqui a pouquinho eu dou uma olhadinha na internet e vejo o número, não tem problema nenhum. Está em trâmite junto à primeira vara da Fazenda Pública. Juvenil. Boa tarde. O senhor disse que em novembro existe aí uma possibilidade de saída dos camelôs lá. O senhor saberia dizer para onde eles vão? Então, o destino deles, né, foi uma cobrança nossa em relação a essa situação, definição da situação deles, e nós fomos procurados por eles novamente e entramos em contato com a prefeitura. A juíza mesmo fez essa pergunta, né, para onde eles vão, e foi feita uma reunião na semana passada, foi no início da semana passada, com a prefeitura, né, com os ambulantes. Foi semana passada ou foi retrasada? Onde ficou acertado de haver uma realocação deles no próprio local. A proposta da prefeitura, inclusive informada no processo, era de fazer a realocação deles no local próximo ali, na rua lateral da praça, né? Seria isso. O que está sendo feito, foi feita uma outra reunião que eu participei, em que foi pedido um prazo para apresentação de um projeto definitivo para realocação deles naquela rua lateral, sentido perpendicular onde eles estão, onde teria mais visibilidade, onde teria uma estrutura. Essa pré-proposta ela foi aceita pelos ambulantes, mas está esperando aí o projeto final para que eles batam o martelo de fazer um acordo judicial em relação a essa área. Muito obrigado. Vereador Roberto Eleve. Doutor Jairo, quando nós tivemos um decreto declarando de utilidade pública aquela área, dizendo que aquela área era particular em nome do senhor Veridiano. Na época que havia toda aquela discussão da transferência deles para lá, 2011 para 2012, era dito que era público aquele local, que já estava pertencendo à prefeitura para maneira de ocorrer essa transferência? Mesmo a prefeitura tendo feito um decreto de desapropriação, eles ficavam afirmando que ali era público? Na verdade, na contestação, não existe nenhuma menção, nenhuma admissão de que aquela área seja particular, né? Esse problema foi colocado, foi levantado, inclusive a questão da irregularidade, da insegurança jurídica da posse, né? E na contestação apresentada, foi colocado que não existia esse problema, que isso não era empecilho. Nós tivemos na semana passada, quando houve o depoimento dos servidores, com relação à questão do camelódromo, foi dito a questão que foi elaborado o decreto de utilidade pública para fins de desapropriação de uma área que pertencente ao senhor Veridiano, ali naquele local, e por parte de um dos funcionários, não me lembro se foi a doutora Irene, eu acho que foi a doutora Irene ou a Ramira, não lembro qual das duas pessoas, funcionários de longa data da prefeitura, incluíram que, diferentemente do costume, não foi feito nem sequer o empenho orçamentário. Elaboraram um decreto sem ter feito o empenho para fazer a desapropriação. Isso é uma desapropriação que ocorreu no dia 28, 29 de dezembro de 2012, né, bem no finalzinho já do mandato passado. Algo até bastante incomum pelos relatos dos próprios servidores, né, que esses servidores fazem parte da comissão de desapropriação de todas as desapropriações do município, e relataram essa situação de não ter tido o empenho orçamentário. E essa sua fala com relação à questão de que não se mencionava nada em relação à titularidade da área, como dava a impressão que daria tudo normal e já havia, né, até essa publicação do decreto de que era do Veridiano. E agora ainda apareceram um terceiro, sem ser o Veridiano, também questionando que também é dono ali daquele local, e há uma hipótese de que parte da área seja pública, mas que aguarda a perícia. Isso tudo, na época, não apareceu. Toda a discussão que teve também os ambulantes lá, nada disso foi debatido, titularidade da área, mas já havia o boato de que a área, naquela época... Sim, já assim que os ambulantes nos procuraram, já colocaram esse fato.
Até porque o dono do estacionamento, que é contíguo lá à área, já tinha falado isso, já tinha reclamado. E isso ficou em termos de fofoca e a gente foi verificar se tinha procedência aquela informação. E aí verificamos que existia um processo, né? Existia um processo de desapropriação indireta, de apossamento administrativo. Certo. A ação civil pública, no caso, mediante esse acordo que a prefeitura está fazendo para retorno, para mudança de local dos ambulantes, como vai ter esse acordo com a prefeitura, que tem um compromisso da prefeitura de fazer até novembro a realocação, aí ela se extingue, se esse acordo sendo cumprido? Se houver a concordância dos ambulantes, em primeiro, estão aguardando o projeto final, né, e uma conversa final para poder fechar esse acordo. Mas se houver, perde o objeto, a ação. Né? A ação não tem só esse objeto, tem garantia de indenizações pelos lucros cessantes que eles tiveram. Estão há 4 anos sem trabalhar praticamente. Muitos já mudaram de profissão, outros tiveram problemas de saúde decorrente em relação a isso, né? Pessoas que trabalhavam com alimentos e que não tem mais como tirar sua fonte de renda, passaram a ser diaristas, e apresentaram uma série de... Mas em relação à alocação, o objeto é perdido. Eu passei lá na semana passada, nós vimos lá muitos boxes fechados. Até muitas pessoas relataram mesmo que, de fato, tem muitos comerciantes ali que não estão mais na atividade. No caso, numa proposta da prefeitura ter o outro espaço, é garantido até mesmo a esses ambulantes que não estão mais na atividade. Assim, todos os 42, na verdade são 40, né? Dois já desistiram, teve gente que já morreu, mas é para todos os que estavam na praça. Porque se o box está fechado é porque é uma questão simples de matemática, né? A pessoa gastava lá 10, 12 reais para ir trabalhar e no final do dia tinha 4, 5 reais de entrada. Então ela pagava para trabalhar, ela não tinha como ir. Outros até sublocaram os boxes, né, para poder, mas não teve continuidade aí a geração de renda, porque não passava ninguém. É um local que não liga nada a lugar nenhum. Só quem vai para o estacionamento ou sai do estacionamento é que passa por ali. Certo. Alguma pergunta mais sobre a questão do camelódromo? Colegas, vereadores? Vereador Tchaca? Tá. Eu ia aproveitar, doutor Jário, sua valiosa presença aqui, até como você comentou aí da questão do Jardim das Indústrias. Eu até sei do caso que você falou ali, do caso das famílias que moram ali na Winston Churchill, ali, né? Entre a Winston Churchill e o antigo leito da ferrovia, né? Que é a famosa sobra de loteamento. É sobre isso, Tchaca, que você queria perguntar ou outra coisa? Não, nós tivemos aqui os depoimentos e eu estou querendo chegar em uma questão legal. Doutor Jário, pela experiência do senhor aí na defesa da população de São José dos Campos, o que eu notei e preciso da opinião do senhor. É legal, é correto uma administração municipal fazer um edital, publicar um edital chamando as empresas, contratar uma empresa, começar uma obra e depois, no meio da obra, abrir o processo de desapropriação deste empreendimento que está sendo feito pela prefeitura? Não sei se deu para entender. Se é legal, é correto fazer isso. Fazer toda a contratação de uma empresa, começar a obra e depois abrir o processo de desapropriação da área. Essa é a dúvida que eu tenho. Pode a prefeitura utilizar esse procedimento? É correto? Não, juridicamente não. Né? Juridicamente tem umas etapas a serem seguidas, né? Até por uma questão de segurança. Se der algo errado, como deu, né? O gestor que faz isso ele corre um sério risco. Até o Tribunal de Contas não aceita esse tipo de prática. A gente teve um outro caso desse que foi do Santa Inês. Foi do Santa Inês, a construção, uma ação judicial também que a gente veio descobrir isso. Não, foi de casas populares junto com o CDHU. O CDHU alega que não tinha nem a ordem de serviço e a obra já estava pronta. Então isso é um risco muito grande, porque o gestor que faz isso assume esse risco. Do ponto de vista estritamente jurídico, o correto é seguir as etapas que a legislação determina. O senhor falou de risco, que risco pode trazer para a população
acontecer isso, né? Como o senhor disse, que risco pode trazer esse procedimento irregular, né? Como o senhor disse. Traz prejuízo ao erário público fazer esse tipo de ação dessa forma? Pode trazer prejuízo, porque o proprietário da área, no caso específico, ele pode pedir uma indenização por apossamento administrativo, né? Como pode pedir a reintegração da área também, dependendo porque é uma questão técnica, né? Se você tem um apossamento administrativo, mas tem uma afetação da área, né, a única coisa que o proprietário pode pedir é a indenização pela área. Agora, se você tem um apossamento administrativo e não tem afetação à área, uma destinação pública relevante para a área, aí ele pode pedir tanto a reintegração como as perdas que ele teve por não poder ter usado a área. Então, isso pode causar um prejuízo. Essa questão do local que aquelas famílias moram ali na lateral do Winston Churchill ali, que é um mapa da formação do Jardim das Indústrias, coloca ali como se fosse um remanescente. Parece que é uma área pública, mas não é uma área com destinação, não está muito claro ali e nem o tamanho dela, né? Assim, exatamente ali pelos mapas, né? E aí, o que acontece? Ela tem as famílias morando lá. A prefeitura muitas vezes trabalha, não só ali, mas em outros locais da cidade, uma situação de recuperar aquela área dizendo que é pública, mas não tem um mapa com tamanho exato, não consegue comprovar, ou comprova, mas sem ter clareza de destinação. Aí, no final, se for tirar o morador, tem que, lógico, indenizar. Não pode indenizar pela terra, mas tem que indenizar contra a moradia aqui da questão social. Se a prefeitura não tem como provar de que é aquela área lá, ou se ela não consegue nem saber se o tamanho exato é dela, como que seria ali o papel da prefeitura? Ela não poderia trabalhar alguma doação para aqueles moradores, fazer alguma coisa ali para aqueles moradores, ao invés de ficar nessa batalha e achar que um papel que não sabe nem se é dela? É o que nós defendemos, né? Na verdade, no sistema jurídico brasileiro, a propriedade ela é adquirida, a propriedade do bem imóvel ela é adquirida com um registro imobiliário, né? E nem o poder público ele tem apesar de exigir divergências, tem essa capacidade de adquirir sem um respectivo registro imobiliário. Então, o proprietário da área é quem tem o registro imobiliário. O que aconteceu no Jardim das Indústrias foi que foi feita a doação e o município, durante muitos anos, não vem de agora, né, na década de 70, se eu não me engano, o município não providenciou o registro imobiliário. E, para agravar mais a situação, é uma área lindeira, confrontante com uma área da rede ferroviária federal. Então, você não sabe onde termina uma, onde começa a outra. Porque essa área é um mistério, essa área da rede ferroviária federal corta a cidade inteira, ninguém sabe qual é a faixa exata, né? Que não se resume à linha do trem, né? Existem faixas de desapropriação que às vezes tem 500 metros, tem 400 metros, tem 200 metros, tem 100 metros, tem 50 metros, então varia de acordo com a área, porque os decretos de desapropriação eles não são uniformes, depende da faixa do proprietário. Então, essa área ela já foi usucapida por esses moradores há muito tempo. Eles adquiriram a propriedade, né? Então, se houver uma intervenção na área, seja para que objetivo seja, eles teriam que ser, como qualquer cidadão, ser indenizados. Não só pela posse, pelas benfeitorias, mas também pelo terreno. Porque eles já são proprietários, eles não têm essa declaração judicial, essa no nosso entendimento, essa que é a nossa divergência com o poder público, né? E isso, assim, aí é bom que se diga, em outras intervenções ocorreu isso. Você dá o exemplo da Via Norte. A Via Norte, os proprietários foram indenizados tanto pela posse quanto pelas benfeitorias. Então, assim, era uma tradição, inclusive a gente que atua em outros municípios, não só em São José, era uma tradição e as pessoas até estranhavam mas em São José eles pagam a posse também mesmo? Pagam a posse. E isso, várias decisões, e o judiciário homologando essas decisões, né? Então, feito dentro da legalidade. Então, a gente defende também que, caso haja alguma intervenção, concordo integralmente com
senhor presidente, de que é necessário regularizar essa situação, porque é uma situação já consolidada, né? E é necessário, se em caso de necessidade de intervenção de qualquer natureza, que haja uma desapropriação feita nos moldes corretos, né? Se é o que a gente não concorda, e aí já existem alguns precedentes, mas já de algum tempo, é ações de reintegração para retirar essas pessoas sem indenização, sem nada, dizendo que elas ocuparam terra pública, quando essa ocupação data lá de 1970, onde já se consolidaram a posse, né? Eu recebi essa semana uma ação de reintegração desse tipo. Essa semana eu recebi. De lá também? De lá. Além do Jardim das Indústrias, lembrar para todo mundo que está nos acompanhando aqui pela TV Câmara que essa discussão da área do Jardim das Indústrias, Juvenil, não tem nada a ver com a área da Via Oeste e Arena. É um lateral da Winston Churchill com prolongamento da Via Oeste, lá seria no caso, não é com relação àquele primeiro caso lá da questão da Ultrabus, é um outro trecho. É próximo ali do local, mas não sendo exatamente, não é o mesmo local. Tem outras situações, doutor Jairo, que tem aparecido de conflito desse tipo, de uma área que possa ser pública e está ocupada por moradia, que a prefeitura está tendo que discutir, ou tentando a reintegração de posse, sem ter, numa situação de sobra de loteamento, igual esse do Jardim das Indústrias, que a Defensoria tem acompanhado? Não, de sobra não. A gente tem um caso que está nos preocupando muito, é o caso do Rio Comprido, que existe uma ação judicial de desapropriação indireta por conta de uma lei municipal, que, na minha visão, é completamente absurda essa ação, mas já foi feita a perícia, ou seja, a empresa que é titular registral da área entrou com uma ação contra o município, a Defensoria entrou nessa ação como assistente da Prefeitura, nós estamos do mesmo lado da Prefeitura nesse caso, porque achamos um absurdo isso, de ter uma indenização por conta da lei que regularizou o Rio Comprido, que autorizou a regularização do Rio Comprido. Com base nessa lei, o titular registral disse: eu perdi minha propriedade, então eu quero indenização. E aí a gente questiona uma série de coisas nessa ação. Primeiro, que já existem várias áreas lá tituladas, né? Segundo, que a indenização pelo poder público, o tal apossamento administrativo que ele alega, deveria ser somente restrito às áreas comuns, ao arruamento e áreas verdes, áreas comuns, não em áreas onde já tem moradias, né? E existem várias ações de uso capião em curso dos moradores do Rio Comprido também, que questionam justamente se ele teria propriedade ou não da área. Então, o que eu tenho conhecimento é essa. Já teve uma outra ação, mas aí foi em relação ao apossamento do município de área da União, eu levei isso ao conhecimento do Judiciário, que foi mas já faz muito tempo, foi na questão da Via Norte, a ação foi até deslocada para a Justiça Federal, e tempos depois a União, né, no primeiro momento disse que a área era dela, e depois ela foi e voltou atrás, disse que a área não era dela. Então a ação voltou e está em curso até hoje, essa ação, né? A Via já vai fazer 10 anos, sei lá. Vereadores. Doutor Jairo, no viaduto do Talim, o senhor chegou a acompanhar, teve algum caso, o senhor acompanhou lá de desapropriação do viaduto Talim? O senhor está lembrado? Não, Talim a gente acompanhava a comunidade de São Bento, se eu não me engano. A gente só acompanhou ali, foi um processo, assim, para a comunidade foi bastante positivo. A gente acompanhou, foi um dos poucos processos assim, de realocação em que as pessoas ficaram satisfeitas. A gente teve reclamações, mas foram 2 casos, do Frei Galvão, que a gente não tem reclamação quase nenhuma hoje, nenhuma na verdade, na Defensoria não chegou nenhuma reclamação, e de lá da Vila São Bento também. Em relação à obra pública, é que foge às nossas atribuições, né? Essa questão, só se ela afetar a comunidade pobre, comunidade hipossuficiente, ou afetar a população de uma maneira geral. Mas nesse caso nós não tivemos assim acompanhamento da obra do viaduto especificamente, não. A gente teve acompanhamento só uma comunidade que foi afetada por esse viaduto, mas ela foi realocada e a gente não tem notícia de reclamação dessa comunidade. Eles foram realocados bem próximo ali, né, no local que assim, é o que a gente defende, que se elas tiverem que ser realocados mais próximo, para evitar justamente o que a gente está vendo nos últimos anos, de pessoas que são deslocadas para longe do seu local de moradia, e você tem que providenciar toda uma infraestrutura, escola, vagas em creche, UPA,
E não existe essa estrutura nesses bairros para onde elas estão sendo levadas. É o caso, por exemplo, que hoje a gente tem 10 a 12 ações de creche e escola por dia na defensoria. É uma coisa insustentável para qualquer governo, para qualquer órgão. Não tem como. E nisso traz prejuízo para o município também. Porque o município é condenado em verbas sucumbenciais, a gente está com mais de 100 ações lá para executar o município, para pagar honorários para a defensoria. Então, isso tudo vaga em creche e escola. Tá? Cada ação, os juízes já estão condenando em R$700 cada ação. Você bota isso por dia, 10, 12, né? Bota nos dias úteis, você vê que dá um prejuízo muito grande. Então, esse problema tem que ser resolvido, que é um problema estrutural, não vai resolver, porque quando você entra com uma ação de creche, você só faz furar a fila. Você não resolve o problema. Você faz... A gente chegou ao absurdo de ter... Estou fugindo do assunto, mas eu acho que está dentro do contexto. Porque tem a ver com essa questão das remoções, né? Que a gente luta tanto, às vezes já defende as remoções, por quê? Porque acaba batendo lá na nossa porta o problema, né? Então, se você não resolve o problema, a gente já teve o absurdo de ter uma menina primeira colocada na fila que não conseguia entrar, e a gente teve que entrar com a ação para ela poder ter vaga em creche, porque ela era a primeira e sempre vinha uma ordem judicial tirando ela a vez dela. E aí a gente tem creches superlotadas, né? Creches superlotadas, escolas superlotadas, e não resolve o problema. Então a gente tem que parar, né? Acho que os dirigentes do município, né? O legislativo, defensoria, Ministério Público, a gente tem que parar, sentar e ver como é que a gente vai resolver isso, porque está insustentável a situação. E essas remoções dessas formas só agravam o problema. Né? Só agravam o problema. Mais uma pergunta, doutor Jairo. Nesses casos de desapropriações que o senhor acompanhou em números, a avaliação da prefeitura do valor do imóvel ou da propriedade do terreno, a avaliação da prefeitura é muito diferente do que normalmente a população, o proprietário pede, porque provavelmente a defensoria deve pedir uma avaliação de um terceiro para comparar com o da prefeitura. Há uma disparidade entre um e outro valor? Assim, na verdade, a gente tem uma experiência assim, bem marcante, foi da Via Norte. A Via Norte a gente teve algumas ações judiciais, as pessoas que não questionaram a desapropriação administrativa, que é possível fazer sem ordem judicial. E nas avaliações judiciais, o judiciário aqui, a gente tem uma coisa de bom. O judiciário aqui de São José, as duas varas da Fazenda Pública, elas não admitem a emissão na posse sem avaliação do perito judicial. Então, como é que funciona a ação de desapropriação? A prefeitura diz que tem interesse nessa área, expede o decreto, né, como vocês sabem, e ao entrar com a ação, ela já deposita o valor da avaliação que ela fez, da proposta que a pessoa não aceitou. Se essa avaliação for muito baixa, com certeza a prefeitura vai pagar, ao final, 1% da diferença entre a avaliação dela, porque isso a lei determina, e o valor que foi avaliado pelo perito judicial. Dificilmente a avaliação do perito judicial muda, muito difícil, porque é feito de uma técnica consagrada universalmente, que até a gente discorda, a gente luta até o final, mas a gente não tem conseguido modificar isso. Mas, assim, no início existia muita discrepância, hoje já está um pouco mais próximo, porque a prefeitura foi condenada em vários processos a pagar honorários em função dessa discrepância. Se ela coloca que vale R$1 e a 100, 1% de 99 ela tem que pagar de honorários, porque ela errou muito feio, né? Então, o que acontece? Na Via Norte, a gente teve várias ações judiciais e a grande maioria, a discrepância foi muito grande de avaliação. Foi muito grande a avaliação. Por quê? Porque quando a gente fala em justa indenização, essa justa indenização, ela no nosso entendimento, né, que eu já coloco claro que isso não é entendimento judiciário, ela deve ser apta a permitir que a pessoa não piore de vida. Né? Que ela não tenha uma piora na vida dela. E não significa que tem que ser o valor de mercado, quanto a pessoa acha que a casa dela vale, mas ela tem que poder manter pelo menos o nível de vida que ela tem. E hoje, com as indenizações que são pagas, não acontece isso. A gente tem um caso de 2 senhoras até hoje que estão morando em garagem, desapropriadas da Via Norte. Porque elas foram avaliadas R$39 mil na época, e 39 mil elas moravam na Vila Mascarenhas, na verdade, foi fazer a rotatória. E até hoje elas estão vivendo de favor, o dinheiro que elas receberam de indenização já acabou com o aluguel e elas estão morando de favor numa garagem porque a indenização não foi justa.
Então, elas têm esse problema. Então, há uma discrepância, sim, entre o que o poder público avalia, porque o método que avalia leva em consideração critérios exclusivos de engenharia. Então, você leva em consideração a planta genérica, obviamente, né, para você fazer o valor do terreno, e a construção também é baseado em cálculo de engenharia, ou seja, do material gasto, da qualidade do material e da depreciação, do fator de depreciação. Esse fator não expressa uma indenização justa, porque a pessoa jamais, com aquele valor, ela vai conseguir comprar uma casa no estado da casa que ela estava. Sem contar que, quando você tem um processo de desapropriação, quando há um decreto de utilidade pública ou de interesse social, tudo que a pessoa fizer a partir daquele decreto na casa, ela não vai ser indenizada, né, até por força de lei. Porque senão a pessoa colocava lá um monte de penduricado e depois eu quero indenização por isso. Então, fica congelado. No que fica congelado, o imóvel se deteriora. E aí, quando é feita a avaliação, o imóvel já está muito deteriorado. Porque, às vezes, entre o decreto e a efetiva desapropriação, passa um bom tempo, às vezes. Então, isso tudo conspira para prejudicar essas pessoas. Então, há uma discrepância muito grande entre a avaliação. Às vezes, a avaliação da prefeitura, houve casos da avaliação da prefeitura ser maior do que a do perito judicial. Por quê? Por conta da depreciação. A pessoa não pode fazer nada, não pode colocar uma telha, aí começa um vazamento, aí começa a deteriorar. E o perito judicial vai lá e vê uma mancha preta na parede. Fala, essa casa aqui está muito velha e tal. E aí a pessoa vai lá, a prefeitura vai e paga, sei lá, hoje, 60, 70 mil. O que ela vai comprar? Onde ela vai comprar uma casa de 60, 70 mil? Não compra. Então, isso gera uma injustiça muito grande e a gente luta contra isso, né? Mas é difícil, porque a ação de desapropriação ela é muito fechada, você só pode questionar o valor da indenização. Não tem outra linha de defesa, é só o valor da indenização. Então a gente fica de mãos e pés assim, atados para fazer a defesa dessas pessoas, porque a única coisa que a gente tem é indicar um engenheiro, ele vai lá e faz o laudo, mas normalmente os cálculos são de engenharia e não levam em consideração essa justa indenização. A Constituição Federal garante a justa e prévia indenização em dinheiro. O problema é que esse conceito de justiça ele varia de pessoa para pessoa, né? Jorge, mas aí vamos pensar o inverso disso do que o senhor falou. A prefeitura vai lá no terreno, aí vai e faz uma via, sem fazer o processo de desapropriação. Faz a via nesse terreno. Valia X aquele terreno. Aí, posteriormente, passa-se os anos, vai sendo feitas melhorias no entorno, né? Vai fazendo áreas de lazer, vai fazendo toda a mudança do entorno. Aí passa-se 10 anos, aí percebe-se que era uma área particular. Eu fico imaginando como que o perito ou a pessoa que vai fazer esse laudo, né? Como que ele vai conseguir voltar no passado para determinar o valor do imóvel. Isso também pode acontecer o inverso, ou seja, valorizar o valor desse imóvel, porque o processo começou posteriormente. Então, o engenheiro só foi lá para fazer posteriormente. O senhor não acha que isso traz um prejuízo também, aí no caso o inverso, né? Para o poder público, ele não começando primeiramente o processo de apropriação, para depois fazer a obra, no caso? Né? Não, sem dúvida. Mas essa questão, existem instrumentos urbanísticos que são capazes de fazer essa medição, né? Até uma oportunidade, aproveito que eu estou na Casa Legislativa, e em ano de revisão de plano diretor, é de dar efetividade a alguns instrumentos, como a questão da contribuição de melhoria, que diz respeito a essas melhorias e valorizações de terrenos que são beneficiados por obras públicas, né? É de difícil implantação, a gente sabe, nos municípios de uma maneira geral, mas é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. E tem toda a razão. É muito difícil, depois de aferir, depois que a coisa já está destruída, você aferir exatamente qual era o valor histórico. Você tem até como a planta genérica tem revisão periódica, né? E se você consegue aferir, é um parâmetro seguro de você aferir a valorização, porque ela é feita com base em critério de preço de mercado e tal.
mas as benfeitorias eventualmente existentes, aí é difícil realmente. Se não foi feita uma perícia na época, né, é muito complicado de você provar. E aí pode gerar, sim, pode gerar um enriquecimento sem causa de quem foi beneficiado por essa desapropriação indireta, né? Mas isso acontece também hoje com as obras públicas, em que há uma melhoria e há uma valorização de quem se beneficia daquelas obras, né? Então, um terreno que não vale nada, você faz uma obra, né, que vai melhorar o acesso, vai levar toda a infraestrutura. Um terreno que valia 1x, ele passa a valer 2x. Isso não retorna também para o poder público, em forma também de contribuição desses proprietários que têm a valorização do seu terreno. Doutor Jário, só queria tecer alguns comentários. Nós tivemos a aprovação daquele plano municipal de educação aqui, né? Retornando aí o assunto creche, né? Nós temos uma meta que até foi bastante audaciosa, de até 2020 equalizar o município dentro daquilo que a legislação coloca de 50% do total de crianças de 0 a 3 anos. O total de crianças que existe no município, pelo menos 50% em relação a esse número total de crianças tem que ter ser colocado como oferta de vagas, né, no município, né? Então existe um compromisso e é necessário. Esse desafio é imenso, né? A prefeitura está aí com algumas obras de construção de creche em alguns lugares, mas existe aí um prazo final até 2020 colocado em lei para que haja esse fim desse déficit de vagas de creche, né? Então é uma meta bastante audaciosa e eu espero que porque eu sei que, além de ser uma cobrança da Defensoria, eu acho que todos os gabinetes de vereadores aqui sofrem com essa história de vaga de creche. Toda semana deve chegar lá no seu também, né, Roberto Leve? Problema de vaga de creche e tal. E complementando aí com a questão que o Tchaka colocou, eu fiquei um pouco assustado e preocupado quando, na semana passada, a doutora Irene ela comentou conosco aqui sobre uma ação judicial sobre uma desapropriação indireta, de retificação do córrego Senhorinha, próximo ao córrego Vidoca. Isso foi nos anos 70. Uma área que era praticamente, quem olha lá, é praticamente brejo. O proprietário alega que houve uma perda de terreno dele com essa retificação. Ele entrou na justiça e ganhou uma indenização milionária da prefeitura em função disso, por não ter sido feito no passado o procedimento correto. Então, e a decisão saiu agora há pouco. Quando a gente olha uma decisão, uma preocupação que a gente tem, quando menciona a questão do Rio Comprido, e aqui tem a discussão do viaduto Talim e outros casos, quando o processo não começa direito, lá na frente o poder público é o que fica com a conta de pagar essa situação, e a gente tem visto vários casos desse tipo, e é por isso, inclusive, que é da questão da SEI. O caso do camelódromo é emblemático. Feito o procedimento errado, agora vai tirar o camelódromo, o poder público vai fazer um outro camelódromo, e tem outras e outras indenizações em cada um dos trabalhadores ali do local. Enfim, a conta que era se era X, vai para 2X, 3X, 4X, e olha lá, né? Além de todo o transtorno, o processo judicial que vem junto com tudo isso, né? Mas um vereador tem mais alguma coisa? Vereador Tchaka, vereador Roberto Leve. Doutor Jário, queria agradecer a oportunidade, a disponibilidade por ter vindo aí na nossa comissão. Eu acredito que foi valioso aí as informações, vai ajudar a gente bastante aí no trabalho. Desde já, muito obrigado. Senhor presidente, como nós vamos entrar no recesso parlamentar, também eu gostaria de saber como vai ser o procedimento da nossa comissão, e também parabenizar e agradecer o Dr. Jário por ter vindo aqui, nos ajudou bastante. Eu, enquanto relator, me abasteceu bastante de informação, porque é um momento importante que o que a gente escreveu, isso pode afetar não só todo um procedimento, mas também as pessoas que tomaram ou deixaram de tomar a decisão correta nesses processos que nós estamos acompanhando. Então, agradecer aí, presidente do senhor. Senhor Jário, eu sei que você está em uma correria muito grande aí, mas está dispensado, e obrigado pelas informações. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado pelo convite. Espero ter ajudado aí no trabalho de vocês e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento adicional que for necessário. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a você.
Então, o vereador Tchaca colocou aqui uma situação com relação à questão das próximas reuniões. Essa é a última desse semestre, Roberto Eleve. Eu estou sugerindo aqui que nós temos o costume de fazer reunião toda segunda, da gente poder trabalhar a próxima reunião no dia 8 de agosto. Porque dia 1º de agosto cai já na segunda-feira, mas a gente fazer dia 8 de agosto, porque os prazos também para entrega de documentos, eles todos não contam em julho. E a gente tem alguns documentos que foram solicitados à prefeitura, que eu até confirmei ali antes de começar a reunião, eles não chegaram, né, que é a questão do se houve algum pagamento para o Instituto Tecnológico Vale ali, em relação à questão do viaduto Talim, a questão do processo administrativo da Ultrabus, que já foi mostrado ali pelo depoimento dos servidores que ainda há um trâmite na prefeitura sobre a avaliação ou não se houve essa invasão dentro de área particular. Esses documentos, eles têm prazo para serem entregues, né, pela prefeitura, que ainda está dentro do prazo, mas provavelmente deve adentrar ali o comecinho de agosto. Então não adiantava eu fazer no dia 1º de agosto, que com esses documentos talvez não chegando. Então eu sugiro, com base nos documentos novos que a prefeitura ficou de mandar para a gente, na próxima reunião ser no dia 8 de agosto, às 16 horas. Senhor presidente, só pedir acho que vamos ter um procedimento padrão aqui, que eu acho que seria importante. Nas próximas vezes que formos pedir um documento, talvez façamos umas perguntas diretas, para que a prefeitura não precise mandar todo o documento, porque muitos papéis já chegaram 6.000 páginas. Então, para facilitar, talvez a gente fazer isso, né? Fazer perguntas diretas para a prefeitura responder essas perguntas, porque para nós, eu enquanto relator, se torna muito mais fácil, né, prático, quando a gente fizer esse procedimento. Uma sugestão para a nossa comissão. Certo. Os documentos que foram solicitados são, acho que, 2 processos administrativos e mais algumas informações. Eu sei que é relacionado ao viaduto da Lim e relacionado também ainda à questão da Via Oeste. Semana, inclusive, a gente deu uma ligada lá pedindo para a prefeitura se pudesse mandar, inclusive, um pouco mais de antecedência para ajudar até, inclusive, na análise dos vereadores que estão aí na comissão. Mas fica, então, a próxima reunião marcada para o dia 8 de agosto, às 16 horas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada mais esta reunião da SEI de desapropriação. Próxima reunião, dia 8 de agosto, às 16 horas. Obrigado a todos, boa tarde.